Fala palestra, hoje tem jogo do Verdão e nada mais importa. Aonde vamos encarar o Grêmio na Arena Barueri. Esse jogo vai ser às 21h30, viu? Jogo muito importante. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos e vencendo pode disparar na liderança. Para esse confronto, Palmeiras pode ter uma volta, uma surpresa, viu? Vitor Roque treinou normalmente e pode estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Também vamos ter alguns jogadores selecionáveis que vão fortalecer o Verdão para esse confronto importante contra o Grêmio. Eu separei aqui um corte da programação. Deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. No Palmeiras, o lateral Piquerez operou o tornozelo e o time vai jogar em Barueri contra o Grêmio. E o Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira aqui na Academia de Futebol em preparação para a partida desta quinta-feira, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Jogo que será disputado na Arena Barueri, já que o Allianz Parque está sendo preparado para um festival de rock. E o Verdão treinou durante a data FIFA sem 8 jogadores que estavam com as suas seleções. E no retorno desses atletas já teve uma baixa importante. O lateral esquerdo Piquerez passou por uma cirurgia nesta terça-feira para corrigir uma lesão de ligamento no tornozelo direito e já iniciou a sua recuperação. O restante dos selecionáveis ficam à disposição do Palmeiras para a partida contra o Grêmio, mas nem todos devem ser titulares. Maurício, por exemplo, é dúvida, assim como o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que atuou nos 2 amistosos da seleção paraguaia e deve ganhar um descanso. Que vai ser um jogo difícil, um jogo que vai exigir muito de nós. É o primeiro jogo depois da data FIFA, que sempre é um jogo um pouco mais complicado porque tem pouco intervalo desde a chegada das seleções até o primeiro jogo, é sempre um pouco mais puxado. Um dos que devem ser titular é o colombiano John Arias, ele que contra o Grêmio irá completar a 10ª partida com a camisa do Palmeiras e até aqui 2 gols. Ele comemora esse bom início na nova casa. Eu tenho sido muito bem recebido pelos meus companheiros, pela comissão, pelo pessoal do clube, pelo torcedor. Eu acho que isso facilita muito as coisas, facilita muito as conexões. Então, como falei, eu estou focado em fazer sempre o meu melhor, em entregar o máximo que eu puder para conseguir ajudar o Palmeiras. O atacante Vitor Roque, que vem se recuperando de dores no tornozelo, treinou normalmente no campo, pode ser relacionado, mas não deve pintar na equipe titular. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, não perde como mandante no Brasileirão há 18 jogos e não é derrotado na Arena Barueri há 11 partidas. Aliás, na Arena Barueri o Palmeiras recebe o Grêmio após 14 anos. A última vez foi em 2012, pela semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o empate em 1-1 levou o Verdão para a final da Copa do Brasil daquele ano. Palmeiras e Grêmio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão querendo abrir mais vantagem na liderança do Brasileirão. Fala porcada, é no gramado em que a luta o aguarda. Anota aí, pro jogo de hoje à noite, a operação do metrô estendida, muito bom. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, por pensar nos seus torcedores. Então, para você que vai sair da Arena Barueri, pode ir tranquilo, vai pegar o trem e vai ter o metrô para te atender, tá bom? Que bom que a direção do Palmeiras se sensibilizou para essa dificuldade dos jogos lá em Barueri. Muito bem, notícia boa, Vitor Roque treinou, então ele ainda deve fazer um treininho nesta quinta-feira de manhã, porque o jogo é só às 9h30 e o Abel costuma fazer uma movimentação. Se você tem dúvida quanto aos jogadores que estiveram na data FIFA, Maurício jogou um pouco no primeiro tempo, um pouco no segundo tempo. O Sousa jogou pouco só no primeiro tempo. Gustavo Gomes está fora do jogo de logo mais, deve ir para o banco de reservas, certo? Muito bem, então existe a possibilidade de escalar o Sousa, os caras estão chegando aí e tal, vamos ver, avaliação, serão avaliados. O Flaco também jogou muito pouco, o Jai também, muito pouco, estavam na Argentina, então é possível que estejam em campo ou pelo menos no banco de reservas. Aí, John Arias, beleza, né? Então, ó, pensa bem. Domingo, Palmeiras joga hoje, quinta-feira à noite, o jogo começa às 9h30. Domingo tem o Bahia lá em Salvador. Não é fácil jogar lá, ainda mais depois de todas as groselhas, né? As groselhas que o Rogério Ceni falou, do gramado e tal. Então esse é um jogo que precisa ter atenção, porque o Palmeiras vai enfrentar um time bem armado, muito bom.
que vai exigir fisicamente da equipe. Então, olhando para esses dois jogos, é possível que tenhamos mudança no time. O Vitor Roque treinou, mas não deve ser titular. Então é possível que ele esteja 100% domingo contra o Bahia em Salvador, certo? Provável Palmeiras, tá bom? Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Murilo e Arthur, principalmente para esse primeiro jogo na Arena Barueri. A dupla de volantes, né? Marlão e também o Andrés. Eu escalaria o Felipe Anderson por dentro, na direita o Alan, na esquerda o Arias, e de 9 o Flaco para meio tempo. Depois entra o Vitor Roque para ganhar ritmo. Certo? Acho que dá para trabalhar bem o elenco para esses dois jogos. Combinado? Bom dia, porcada. Hoje tem pré e pós-jogo no canal. Vem comigo. Então, depois que acontece, cara, não tem um zagueiro, não é. A gente não tá aqui criando crise, né? Arrumando confusão, querendo briga, nada disso. É que a gente corre um risco desnecessário, certo? De jogar agora toda a fase de classificação da Libertadores com Arthur e Jefté. E quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, porque até agora a gente não pode confiar nele. E a gente está confiando num garoto que é garoto, mas tem 20 anos, já está há 1 ano sendo trabalhado pela comissão técnica do Abel Ferreira. Trabalho longo tem ônus e bônus. Esse é um bônus, porque se é o Luca Vecchiato que chega lá, sou o novo treinador do Palmeiras, e agora perdi o Piquerez, tem o Jefté, tem outro, quem é? Traz ele aqui, vamos fazer um teste. Não, o moleque já está ambientado, não é? E me parece, Vecchiato, eu queria o seu testemunho, porque o Arthur é muito mais para frente mente, como diria o Dorico Paraguaçu, do que para trás mente. Só que o Jefté hoje em dia não é nem o para frente mente, nem o para trás mente. Então tem que ser ele, né? Me fale um pouco das características dos dois. O Jefté, ele é um lateral mais de ultrapassagem, um perfil mais parecido com o Piquerez, de receber a bola no espaço, de não trabalhar tanto na construção de jogadas. Já o Arthur é um lateral um pouco mais construtor, ele gosta de receber mais próximo aos zagueiros, ele não é um cara talvez que chega tanto ao fundo, mas tem uma qualidade técnica ali para cruzar a bola da intermediária, coisa que o próprio Piquerez, por exemplo, não tem tanto. É um cara que encontra bons passes por dentro. São jogadores de características muito diferentes. E eu acho que no momento o Palmeiras, por ser um time que tem priorizado mais o jogo com a bola no pé, uma instrução que a gente sempre comenta no nosso canal, né, no Análise Verdão, é que a comissão técnica tem dado essa instrução para os jogadores, pelo que a gente vê dentro de campo, de se aproximar para receber a bola, receber no pé e aí sim progredir nas jogadas, diferentemente do que era no ano passado e em outros momentos do trabalho também, que o Palmeiras era um time muito mais de ataque ao espaço. Nisso, o Arthur faz muito mais sentido do que o Jefté, dentro do time titular hoje. Eu não acho que o Jefté seja um jogador ruim, eu só acho que, assim, eu não consigo entender, de novo, o planejamento do Palmeiras de vender o Vanderlan e trazer um jogador com o mesmo perfil que o Vanderlan. Um jogador jovem, que ainda precisa se provar, que ainda precisa de maturação e até com características parecidas, né, de ser esse jogador mais de chegada ao fundo, mais de ultrapassagem. Me parece meio redundante você contar com ele e com o Arthur em termos da característica da juventude do jogador e tudo mais, porque, como eu expliquei, são jogadores que, com a bola no pé, são jogadores diferentes. Mas é justamente isso. Eu acho que hoje, no time do Palmeiras, tendo em vista no encaixe tático, o Arthur faz bem mais sentido. Eu acho que o chat também concorda. E você, Latif, o que é que você pensa? Não, acho que o momento é todo do Arthur. Ele foi muito bem contra Mirassol e Botafogo, né? Muito seguro. Tanto é que o Piquerez, até quando entrou, eu achei que deu uma oscilada na lateral. Achei que o Arthur vinha melhor. E sobre o Jefté, a comissão, né, o João Martins, o Abel, que deram as últimas coletivas, eles falaram que o Jefté treina muito bem, mas isso nunca foi passado para o campo, né? O Jefté nunca conseguiu impressionar. E assim, o Arthur, ele também não impressionava, né? Ele não impressiona, ele não faz nenhum lance plástico. Mas ele é muito seguro em todas as bolas. E o Jefté não consegue ser assim, o que passa insegurança. É óbvio que a lesão do Piquerez é muito ruim, mas eu acho que o Arthur vai conseguir assumir essa bronca. É um jogador que passou muitos anos na base, ele foi 3 anos
titular do time sub-20, então mesmo quando ele não tinha idade, né, ele poderia estar no sub-17, por exemplo, ele já estava no time sub-20, então estava ganhando rodagem, minutagem, experiência, então pode ser importante para ele participar cada vez mais desse time e assumir essa posição por pelo menos 8 semanas, viu, Massa? Essa é a previsão inicial de recuperação do Piquerez, ele que está correndo contra o tempo para poder estar na Copa do Mundo 71 dias para a Copa. Combinado, é isso. Bom, eu acho quase impossível ele ir para a Copa operando tornozelo com rompimento de ligamento. O pai do Piquerez, eu adoro ele quando o Palmeiras joga contra o Corinthians, mas fora isso ele fala umas coisas esquisitas, hein? Mas enfim, vamos lá. Vamos respeitar a família Piquerez. Agora, o que eu queria mesmo é que Ana de Armas mandasse um videozinho pro Piquerez. Vai, Piquerez. Estamos aqui, se recupere, né, Piquerez? Aí, quem sabe a coisa anda mais rápido. Quem sabe a recuperação anda um pouco mais rápido. Aqui, ó, o André Soldeira tá dizendo, pô, é inacreditável o time como o Palmeiras ter só 3 zagueiros profissionais. O Renato Rui tá cornetando o Luca aqui, dizendo, olha, o Jefté não é ruim, ele é péssimo, ele não sabe nem andar. Mas, gente, calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Muito bem. Ô Massa, pega da contratação do Jefté é que o Palmeiras ele vai atrás de um jogador que não tinha experiência nenhuma praticamente no futebol brasileiro, né? Ele foi vendido da base do Fluminense pro Chipre, e aí ficou lá e depois pra Escócia, então é pouca experiência, né? Então fica essa questão e não foi barato. O Palmeiras praticamente vendeu o Vanderlan pelo valor que pagou no Jefté, 6 milhões de euros, é muita grana. Muito dinheiro. Muito bem, meus caros, o último tema, mas não menos importante, para a gente ir fechando a live da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa quarta-feira. Bom, dos convocados, quem é que vai para a Copa? Já vou dar minha lista. O Emiliano vai passear, o Piquerez não vai, o Maurício vai, o Sousa vai, o Gomes vai, o Flaco vai, Giai não. É isso, e o Arias vai para a Copa. E você? Isso. Eu li um tweet de um torcedor do Palmeiras falando que o emprego do M. Martinez deve ser um dos melhores do mundo, porque o cara só acumula milha, né? Ele jogou 1 minuto no amistoso de ontem contra a Argélia e 3 em Wembley contra a Inglaterra. Então ele vai voltar agora e não vai jogar também, mas deve para a Copa. Agora, do trio paraguaio, eu acho que se eu fosse o Sousa eu ficava um pouco preocupado, porque ele foi reserva no primeiro jogo e no segundo não entrou, e o Maurício entrou nos dois, e a galera estava encantada com o Maurício. Tanto é que ele participa do gol contra o Marrocos, né? Ele segura a bola dentro da área, rola pro lateral fazer o cruzamento do gol. Agora o Arias sempre muito bem, e até impressiona o físico dele, né? Ele tá indo para quase 2 anos sem férias, já jogou com a Colômbia, se apresentou pro Palmeiras. Ontem criou-se a expectativa de que ele ficasse só na academia, ele já foi pro campo, hoje mais uma vez foi pro campo, então é surpreendente. O Arias, o Giai, fica mais uma questão de ser próximo ciclo, né? Eu fiquei com essa impressão, porque o Molina se lesionou, então o Montiel, né, se lesionou, então abriu essa lacuna, mas foi bom pro Palmeiras, né? Porque, querendo ou não, isso é aquilo da propaganda positiva, né? O Giai, ele não era titular, fez 2 jogos bons e o Scaloni chamou para a seleção. Então, isso é bastante importante. Luca Vecchiato, me diz uma coisa, como foi, do que se alimenta Augustin Giai, onde ele melhorou? Né? Ele já tinha feito bons jogos como zagueiro, lembra? Terceiro zagueiro. Sim. Tinha dado uma melhorada. Depois ele caiu de novo. Onde ele melhorou, cara?
Eu acho que é uma questão de confiança, muito, mas ele tem sido um jogador mais lúcido com a bola no pé, mais calmo. Acho que o time hoje do Palmeiras, como ele entra nesse time do Palmeiras, ele contribui mais do que atrapalha, porque o time está bem ajeitado. Você ter caras como o Marlon Freitas e o Andreas Pereira na sua saída de bola, vindo buscar o jogo, vindo gerar jogo, criar linha de passe, né? Você sabe que você vai dar a bola no Marlon Freitas, ele não vai entregar pro atacante adversário, ele não vai dar um bicão pra frente de qualquer jeito e o Palmeiras vai perder a bola. Então esses caras passam essa segurança também, fora os outros jogadores do meio pra frente, que tem muita qualidade também. Arias, Alan, Flaco Lopes vindo sair para buscar o jogo. Então acho que o encaixe tático do Palmeiras tem ajudado o Giai nesse aspecto, e ele é um jogador que é jovem. O Flaco foi um cara que demorou para engrenar, né? Quem sabe não é do Giai, é a mesma situação. E eu acho que em relação à Copa do Mundo, ele é o que o Latifi falou, ele só vai se o Montiel ou o Molina tiverem algum problema, o que eu acho muito difícil. O Scaloni não quis abrir mão dos seus laterais campeões do mundo, e até porque não tem tanta opção, né? O Giai talvez seria a terceira, mas eu acho praticamente impossível, muito difícil ele ir para a Copa. De resto, acho que todos, tirando o Piquerez, óbvio, vão acabar indo. O Maurício realmente foi muito elogiado. Combinado, sem dúvida nenhuma. Acho que todos estarão na Copa, com exceção, infelizmente, cara, do Piquerez, né? As pessoas, até às vezes torcedor do Palmeiras, precisa ter um pouquinho mais de humanidade, né? Quando fala assim, eu tô nem aí pra Copa, tô ligado, certo? E o amigo Luiz aqui tá pedindo pra gente tirar a imagem do Luiz chutando de canela. Tá bom, pode tirar, né? Deixa do Paulinho aí, pô, TV Palmeiras também, eu vou falar, viu? Tem horas, né? Meus amigos, a gente está chegando ao encerramento aqui do programa. Para a gente fechar, uma palavrinha bem rápida. Latifi, o Abel vai pensar em amanhã e domingo ou só no jogo de amanhã para montar o time? Porque domingo tem uma pedreira, que é o que a gente está falando. O Palmeiras vai a Salvador jogar contra o Bahia, hein? Não, acho que é um jogo muito difícil contra o Bahia. E o jogo contra o Bahia explica a necessidade de uma vitória contra o Grêmio ser providencial. Porque é um jogo muito duro, e aí se você vence o Grêmio, o empate lá não é um mau negócio, né? Lembrando que da última vez que o Palmeiras visitou lá, o Evangelista teve uma lesão grave, o gramado foi alvo de duríssimas críticas, e ainda tem essa questão dos atletas que participaram do Data FIFA. Na minha opinião, ele vai escalar por necessidade. O Flaco vai jogar com certeza, e os outros vão acabar começando no banco. E aí no final de semana vai ser força máxima. E aí, Lucas? De acordo. O Palmeiras não fez um ponto contra o Bahia no campeonato passado, então, e por mais que, e como eu falei no começo, o Grêmio tem tido dificuldade fora de casa, e o Palmeiras é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro até então, em tese é um jogo mais fácil, então não tem como não pensar em quinta e domingo juntos. Muito bem, meus amigos, então está combinado. A live da Sociedade Esportiva Palmeiras fica por aqui. Peço desculpas pelo apagão aqui em casa, mas já voltou tudo ao normal. Luca Vecchiato, do Análise Verdão, muito obrigado, hein? Um abraço. Abraço, valeu. Massa, abraço, Latifi. Valeu, Flávio Latifi. Grande abraço, gente. Até a próxima. É isso aí, meus queridos. Voltaremos na próxima quarta-feira. Avante palestra. É no gramado em que a luta o aguarda. Um abraço. Fala, torcedor do Verdão, enfim, jogo do Palmeiras, já estávamos ali cansados de seleção, não é mesmo? Agora, o Verdão vai fazer o seu próximo compromisso, vai ser hoje, às 21h30, jogo muito importante, vai ser na nossa segunda casa, Arena Barueri, isso porque no Allianz Parque, mais uma vez, vai ter show, né? Mas não importa, torcedor, porque o Palmeiras tem um grande aproveitamento jogando lá na nossa segunda casa, Arena Barueri, inclusive, tá um verdadeiro tapete o gramado lá. Palmeiras faz 11 jogos que não perde na Arena Barueri, torcedor, é isso mesmo, e tem um aproveitamento superior a 80%, então estamos em casa. O Grêmio faz 4 jogos que não vence no Campeonato Brasileiro, é um dos piores visitantes, e o Verdão, torcedor, é o melhor mandante do campeonato. Então, o melhor mandante com o pior visitante
Tomara que o Palmeiras possa fazer a sua parte, a lição de casa, vencer, ganhar confiança, porque no final de semana, torcedor, vai ter uma pedreira pela frente, viu? Isso porque vamos encarar o Bahia. Esse jogo vai ser fora de casa, lá na Arena Fonte Nova. É também um jogo bastante importante. Palmeiras no ano passado não conseguiu pontuar nenhuma vez ali contra o time baiano. Precisamos respeitar o time do Rogério Ceni, mas nunca temer, não é mesmo? Palmeiras tem todas as condições de chegar lá na Bahia e realizar um grande jogo para esse confronto contra o Grêmio. Palmeiras vai ter uma volta importante, isso porque o Vitor Roque treinou normalmente na academia de futebol, não está sentindo tanta dor que nem estava sentindo até bem pouco tempo atrás. Praticamente ele não treinou nessa semana aí da data FIFA, né? Mas é um jogador novo, né? Tem bastante potencial. Espero que ele possa atuar com a camisa do Verdão, pelo menos por 45 minutos. Vamos ter a volta de vários jogadores selecionáveis, jogadores que não atuaram tanto tempo assim por suas seleções, como foi o caso do Flávio Lopes pela seleção argentina e também do Giai. Praticamente não tiveram minutagem ali pela seleção e atuaram aqui na Argentina, que é do ladinho do Brasil, então chegaram rápido e com certeza vão estar disponíveis para o técnico Abel Ferreira. E aí, torcedor, você está confiante para o Verdão vencer o Grêmio na nossa casa, na nossa segunda casa, né, na Barueri? Deixa aí nos comentários o seu palpite para esse grande confronto. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.